Êxodo capítulo 7. Eu estudei, agora à tarde eu decidi, estudei os assuntos durante o dia, no livro de Atos, comecei a Páscoa, que é capítulo 12. Aí estudei bem capítulo 12 até uma altura. Depois eu me lembrei, eu tenho que pegar antes para lhe explicar, vamos explicar a dureza do coração do Faraó, quanto que o que Deus usou Moisés e Arão para tirar o povo dele das garras do Faraó não foi fácil. Deus usava com pragas fortes demais da conta, e ele endurecia o coração. Note bem o castigo. E Deus lutando com o povo dele. E pensando bem, e no fim, até depois chegou a Páscoa. E depois, Deus hoje está fazendo quase a mesma coisa, de um método diferente. Deus também está tirando o povo, ele quer tirar o povo das garras de Satanás, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez tudo, enviando o filho dele para morrer numa cruz, para pagamento dos pecados. Se Deus enviasse os castigos que enviou lá no Egito, olha, vamos começar aqui no capítulo 7, depois a gente vai devagar até chegar no capítulo 12. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 7: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão será o teu profeta. Então Deus, falando para Moisés, que Deus pôs ele, Moisés, e Arão, que é o profeta, o irmão dele, na frente de Faraó, para ele convencer Faraó a libertar o seu povo lá do Egito. Então tinha que fazer alguma coisa, porque Faraó não ia entregar nenhuma machado, só para contar de conversa. Olha o versículo 2: Deus falando para Moisés: tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Deixe, tira. E eu, porém, aí Deus, eu queria até, como o Paulo está com a Bíblia dele aí, como é que fala na outra versão. Aqui fala assim, a gente entende que não é que Deus é culpado de endurecer o coração de Faraó. Mas fala: e eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quer dizer, o que Deus iria fazer de castigo? Endurecer o coração de Faraó, e Deus sabia antes disso. Ia fazer muitos sinais e maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E fala no papo: olha, Faraó não vai ouvir. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. O julgamento ia ser grande, ele ia tirar o povo. Aí não ia ser fácil. Para Deus mandar os filhos não é que é difícil para Deus. Para Faraó entregar. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, versículo 5, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio dele. Aí vocês vão conhecer. Aí eles vão saber que eu sou o Senhor. Não é Faraó, não é como que é o Senhor. Quando eu estender a minha mão. 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos,
E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão, Deus falando para Moisés: toma a tua vara e lançará diante de Faraó, e se tornará em serpente. Note bem a proposta, para ver se Faraó olhasse ele com a vara para te lançar e virar cobra, serpente, vai. Mas Faraó também, como diz, ele não era fácil, ele não ia entregar fácil. 11. E Faraó também chamou os sábios e os encantadores, que são feiticeiros sábios, e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Falaram: pecado, isso aí para mim não é nada, não admirei não. Traz, eu também tenho, posso fazer isso. Traz os sábios, os magos, os encantadores. Eles vão fazer, e fizeram também, com a vara, 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente. Olha o que aconteceu. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Então, de todo jeito, com Deus eles não puderam, eles não puderam. Eles fizeram mesmo. Mas só que não foi adiante. Você vê que até hoje as pessoas estão atrás de sinais de milagre. Ninguém acredita fácil, para crer tem que ver algo. E que nem nas nossas vidas hoje, para a pessoa crer que é um cristão, você tem que fazer um milagre. Mas qual é o maior milagre que o cristão pode fazer hoje para que alguém crer que ele é o salvo do servo de Deus? Tem alguma ideia? Ele vai ressuscitar morto? Não. Ele vai chegar por a mão no doente e curar? Não. Mas tem uma coisa que ele pode fazer. É uma vida transformada, dar um bom testemunho, que aí a pessoa vai olhar e vai acreditar. Porque isso é o maior milagre que pode acontecer uma pessoa nascida de novo, é dar o testemunho de Cristo. Não o nosso testemunho, o testemunho de alguém que está dentro de nós, que nos salvou, que nos dá entendimento, que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, possamos fazer isso. Versículo 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, já estava duro, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Endureceu mais ainda. Vai pela manhã Faraó de novo, fizeram persistente. Vai pela manhã Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Olha bem. E lhes dirá, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti. Era para eles falar assim para Faraó, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Aí Arão, Moisés, falou para Faraó: olha, o Senhor já diz isso, é para deixar ir, libera. É para Deus que é levar ele para servir ele, o meu povo. O povo é de Deus, não era dele, não é dono, ninguém é dono. Assim diz o Senhor, falando para Moisés: nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. A coisa vai piorando.
Eu ia falar isso no capítulo 1 de Êxodo, para falar sobre a Páscoa. Então eu vim aqui me detalhar mais, né? Então, disse mais o Senhor a Moisés: disse Arão, os discípulos de Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Vocês vejam bem, esse parece que é o pior, quase. Olha bem, todos, já pensou se acontecesse isso hoje? Chegar alguém, me assassinar curvas, olha, fazer o rio. Note bem aqui que as águas do rio virou tudo em sangue. Até na casa dele, todos os vasos que tinha, vamos dizer, moinho, água, virou tudo vermelho. O que diz água? 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Eles eram obedientes. O Senhor falando, eles iam, vamos fazer, tá mandando, onde vai chegar nisso? E Arão levantou a sua vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó. Faraó queria ver. E diante dos olhos de seu servo, o servo também. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O homem era teimoso comigo. E assim é Satanás hoje. Satanás não se assusta fácil. Ele está condenado, ele sabe que está derrotado. Ele tenta ao máximo para segurar o povo para não sair do Egito hoje. Está em uma situação diferente o povo. Só que as pragas não estão acontecendo hoje com essa. Satanás está segurando então, como que Jesus já derramou o sangue dele na cruz, já pagou os pecados. Ele já fez. Só que ele lá está insistindo. Deus não está insistindo no povo. Deus fez a promessa e deixou para o povo acreditar, aceitar Jesus para sair das garras de Satanás. 23. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisso pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços. Olha bem, como eles tentaram, vamos ter uma ideia, tentaram achar água. Cavaram seus poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber, porque é água do rio. Água do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Agora, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: vai, capítulo 8 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe assim, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E está acontecendo, Deus não fala dessa maneira, mas está nas Escrituras, que deixa que Satanás está segurando o povo dele, o povo de Deus também. Ele põe um empecilho na vida dos cristãos, nas igrejas verdadeiras, nas igrejas de Cristo, para não servir a Deus, para não sair do local que está. Ele trama tudo. 2. E se recusar e deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, as rãs,
A gente vê uma Arãozinho assim em casa, está lá no portão, a mulher fica doida, fica preocupada. Deu uma Arão, tem que tirar, estou com medo de tirar. Um dia tem uma Arãozinha em casa, ela deu uma travada. Corre com medo. Olha, imagina só, tipo de rã, espécie de rã pulando para lá. E o rio criará rãs que subirão e virão a tua casa, e é o teu, que está escrito aí, quem está seguindo? Dormitório. Pessoal, se chegar na cama cheia de rã lá, dormitório, olha, e sobre a tua cama, o dormitório é o quarto, agora na cama, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, não só telhado de todo, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras, até o lugar que fazia pão, amassadeira que fazia pão, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz-lhe a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Primeiro está falando tudo para Moisés e Arão que ia fazer. Agora já falou, vai lá fazer. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do rio e subiu as rãs e cobriu a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo. Faraó praticava, dava gostoso até pelo jeito do desafião, porque quem pode mais estar jogando o braço com Moisés. Jogando o braço. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor. Faraó chamou, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois, agora ele fez uma promessa: deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Faz isso, roga. Ele disse Moisés a Faraó: diga-lhe a ti, dizer-me quando é que ele rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolho. O pó da terra. Não é minha blusa de piolho, não. Piolho que vai acabar mais. Mais fio de feio que a cabelo na cabeça. Lá do peito. Por toda a terra do Egito, que olho. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho, todo o pó. Isso já viu, tá? Em toda a terra do Egito, todo o pó. Acho que cada grãozinho de terra é um piolho. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no
Então disseram os magos a Faraó. Aí eles iam lá falar com Faraó, os magos, que tanto Faraó confiava. Isso é, o que está escrito? Dedo de Deus. Olha, Faraó, olha, sorte esse povo aí, que não sabe nada com isso. Aí tem dedo de Deus. Dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó, o que fez? Endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. E hoje está assim também. A gente tem moço. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. O problema é que Deus quer deixa que o povo me sirva, não ficar escravizado aí, nessa vida aí. E hoje Deus quer a mesma coisa e o povo está gostando de estar preso nesse Faraó de hoje, que é Satanás. Porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Olha bem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca na casa de Faraó e as casas de seus servos e sobre a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, chamou ele, vem cá. E disse-lhe: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto. Ele falou, era isso, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos disser. Nós queremos fazer a vontade de Deus. É Ele que vai dizer o local, é lá que é para nós ir, não é aqui. Então, 28. Então diz Faraó: deixar-nos ir para que sacrifiquei o Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Ele pediu. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirarem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar o Senhor. Deus sabia tudo. Moisés estava com esperança, mas Deus já sabia antes de tudo. Então saiu Moisés da presença de Faraó, orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, do seu servo e do seu povo, não ficou um só. Então ele fez, Deus atendia Moisés, tirava de Faraó. Pronto. Mas ao entendedor. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou o povo ir. Teimoso. Então, agora versículo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe assim: o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusarem e deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre
o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra, e tudo que for dos filhos de Israel. Estava protegido os filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Não vai. Teimoso. Então diz o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em saina que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em saina que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. A todas que também endureceram, Daniel? Sim. Não pode. Mas então não vai entender, ficar mal entendido, pensar que o Senhor está, não vai, mas eu endureci. O Senhor permitiu. O Senhor deu, ele tinha a liberdade de deixar ele sentir o Senhor parasse. Ele tinha a liberdade, mas Deus permitiu. Então aquilo que o Senhor Deus estava agindo, e ele estava batendo contra. Ele era o Deus, o povo daquele tempo. Ele queria ser. É como o Espírito maligno. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e foi diante de Faraó e diz-lhe. O 13: assim diz o Senhor Deus dos hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as manhãs pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então, você não tem. Deus falou. Porque tempo Deus falava, vocês fizeram a diferença, né? Deus conversando com Moisés, ele não via, vai falar. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não deixar ir, versículo 17, 18, agora. Eis que amanhã por esse tempo farei chover saraiva, muito grave, que nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Chover. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido na casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó tinha a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu
a sua vara para os céus. Ele fez no mar bateu. E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então, olha bem, Deus sempre protegendo o seu povo. E Ele protege até hoje. Vai chegar no dia que o povo de Deus vai ser livre, liberto de todos. Vai chegar esse dia, irmãos. Graças a eles. A Ele. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Moisés e Arão, que disse-lhes: esta vez peguei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Mas confessou. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez peguei. Agora que eu peguei tanto que ele tinha medo, ele viu, né? Orai ao Senhor, abre o parente, pois que basta, fecha o parente, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então a promessa, eu deixarei ir. É mesmo quando ela fala assim, ó, amanhã eu me converto. Deixa, amanhã, mas vai deixar adiante. Vai obedecer ao Senhor. Nós devemos obedecer ao Senhor a todo momento, a Ele nos chama. Então ele disse a Moisés, versículo 29, saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva para que saiba que a terra é do Senhor. Tudo isso que estava acontecendo, como vimos aqui, Moisés estava sendo protegido, e com ele não estava acontecendo nada. Estava acontecendo com o povo, o povo de Deus estava livre. Então ele queria que ver, está acontecendo só com o meu povo. Só que o Faraó e o povo dele, os ímpios, o povo de Deus estava protegido. Então, e todavia, quanto a ti, aos teus servos, eu sei que ainda não temerei diante do Senhor Deus. E o vinho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o vinho na haste. Isso aqui é a haste, está planta, né? O pé. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões, e a saraiva e a chuva não caíram mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais. Olha bem, pecou ainda mais. Endureceu o seu coração, e ele e o seu servo. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. 10. A exortação começa, não vai dar para terminar. Eu estou dizendo, continuando. O estudo é sobre a Páscoa, e começar no capítulo 12, mas quando a gente chegar lá e eles falam sobre as pragas. Eu vi, será mais de 6 horas de casa, explicando rapidinho isso aqui. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração, o coração do seu servo, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, teus netos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Toda resposta: eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva.
Porque se ainda recusar de deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, e que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e a casa dos teus egípcios, quais nunca viram os teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor, seu Deus. Ainda não sabe que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés diz: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós, vossos filhos. Olhai que há mal diante das vossas faces. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servir ao Senhor, por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito. O Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental sobre aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vou parar aqui, os irmãos, deixar para continuar outro dia. Não sei se deu para acompanhar, lendo rápido assim, mas aí eu digo, aí começa o versículo 12 falando da Páscoa. Os irmãos, eu lembro aqui pensando numa coisa. O que diz, acho que em Mateus, por aí, que na grande tribulação vai acontecer coisa que nunca aconteceu na tribulação toda a face da terra. Na grande tribulação vai ser pior que tudo isso que está acontecendo. Que aconteceu aqui, né? É um absurdo. Uma coisa que hoje o povo não aguenta de jeito nenhum. O povo de Deus foi protegido. De Faraó batendo daquele jeito. Foi tudo aquelas coisas que aconteceram. Água, sangue, gafanhoto, saraiva, pedra, enxame, rã, mosca, etc. E vai acontecer pior. E o povo ainda não acredita. De construção de sexta-feira, culto na casa da mansão. Porém, amado Deus e Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que nos deste. E o dia que nos deu uma boa noite e uma boa resto de semana. Por Jesus. Amém. Quem vão cantar agora? Ou chorar e não salvo. 186. Ou chorar não salva.
Rose Câmara está assistindo, Simone Rabal Costa está assistindo. Amém. Termina, irmão Paulo, uma oração? Está animado? Não está bom? Está atrapalhando não? Entende? Então tá bom. Senhor, eu particularmente agradeço o dia de hoje, por todos os senhores permitiram que fizesse ali com a minha família. E pedir que esteja abençoando a Lívia lá, na sua saúde, na sua família. E agradecemos por essa hora também, por sua presença, pelo que foi dito e realizado. Agradecemos pela salvação do Pedro, agradecemos pela nossa vida de nós, pela nossa esteve. Que o Senhor nos abençoe nesse próximo culto e também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.